eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Graça e paz, amados, sejam todos muito bem-vindos. Este é um tempo de festa, de celebrarmos aquele que nos salvou. Este é um tempo de comemorarmos a vida do nosso Cristo. Coloque seus celulares no modo silencioso, aperte seu cinto, preste muita atenção, porque Deus vai falar algo sobrenatural essa noite. Que você possa se alegrar e adorar ao Senhor. Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No jardim, onde havia vida sem fim, tudo era tão lindo, tudo era tão perfeito. Não havia mentira ou doença, não havia desilusões ou ofensas. O
O homem não conhecia a vergonha, tampouco de sua nudez sabia. As lágrimas não eram necessárias, e de sofrimento nem se falava. O homem era amigo de Deus. Deus era amigo do homem. O vento soprava, e quando o sol se colocava, uma conversa diária acontecia. Um encontro marcado entre dois amigos, onde o coração se conhecia. Não havia atraso, e nada se acelerava. Os ponteiros do relógio não rodavam. Era a eternidade que ali existia.
O primeiro homem caiu, e a inocência que havia dentro dele nunca mais existiu. Seus olhos se abriram, e daqui em diante, todos os dias, uma palavra se pronuncia: pecado. As portas do jardim se fecharam. E agora, quem poderá suportar o vazio? A distância entre o homem e o Criador do mundo, outrora seu amigo, como será o seu futuro? Existe um plano? O que se tornou impuro, ficará impuro para sempre? Despertasse antes que as estrelas anunciassem algo diferente no céu, antes que qualquer pessoa imaginasse. Deus já estava movendo cada detalhe, cada reino, cada tempo, cada vida. A história já estava sendo escrita no céu. 400 anos de silêncio haviam passado desde Malaquias. 4 séculos de perguntas, perseguições, mudanças políticas, dominações estrangeiras, mas nenhum profeta, nenhuma nova revelação, nenhuma voz audível do céu. O povo se perguntava: Deus esqueceu de nós? Mas o silêncio de Deus não significa ausência, significa preparação. Não era abandono, era expectativa. Era como uma respiração profunda antes de um milagre. Enquanto o povo esperava, o céu organizava
organizava o palco do acontecimento mais importante da história humana. As profecias dadas por Isaías, Miqueias, Jeremias, Daniel e tantos outros estavam prestes a se cumprir, no tempo exato, na hora determinada, no momento perfeito. E então... eis que a Virgem conceberá e dará à luz ao Salvador do mundo. Aquele que seria o Salvador.
Deus se alegra, um milagre assim se fez, e seu nome é Jesus, o Salvador. E assim desceu do céu, nasceu Emmanuel, se fez em carne e sangue por amor. Ele veio pra salvar, curar e libertar a todo aquele que somente crê. Num berço tão singelo, a história transformou. Em seu nome é Jesus, o Salvador. Desceu e tomou forma. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra, um milagre assim se fez, e seu nome é Jesus, o Salvador. Você é meu filho, eu mesmo te gerei. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura na sua casa.
antes eram somente sua criatura, se tornaram filhos do Criador. Pelo sacrifício do último Adão, todos podem provar de seu grande amor. Aqueles que aceitaram que Jesus é o Filho de Deus, se tornaram fontes a jorrar, com o Espírito do próprio Deus dentro dos seus corpos habitar. Por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora que o Filho do Homem virá. Eis que ele vem entre as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Graça e paz a todos. Amém. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel e Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 39 livros compõem o Antigo Testamento. Mais de 30 diferentes homens e mulheres de Deus, ao longo de séculos, apontavam para o Salvador. Todos os 39 têm algo em comum. Eles apontavam para o nascimento do Filho de Deus. E o amor de Deus, o amor do Criador pela criatura, era tão grande, ele é tão grande, que a palavra de Deus nos conta em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o tamanho do amor do Criador pela sua criatura. Aquele que ele decidiu fazer segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Ele disse assim: façamos nós. E assim foi feito. A criatura foi feita à mesma semelhança do Criador. Você faz ideia do tamanho do amor do Senhor pela sua vida? Toque ao irmão que está do seu lado. Diga assim: Jesus te ama muito. Que ele desceu da sua glória para se revelar a alguns. E a esperança do Criador era que a criatura se transformasse, deixasse de ser criatura para ser filho. Essa é a esperança do nosso Deus, que toda criatura possa se transformar em filhos e filhas, em filhos e filhas.
verso 16, nos demonstra o tamanho do amor do Senhor pela nossa vida. O tamanho do amor do Senhor pela vida de toda a humanidade. Porém, há um segredo que nem todos conhecem. Ou melhor, nem todos desfrutam deste segredo. Uma coisa é conhecer, outra coisa é desfrutar daquilo pelo qual os 39 livros do Antigo Testamento, mais de 30 homens e mulheres de Deus profetizaram a respeito dele. Muitos ouvem falar de Cristo, muitos ouvem falar do Cristo, do Filho de Deus, mas nem todos o conhecem como seu Senhor e como seu Salvador. Nem todos desfrutam da presença dele. O apóstolo Paulo nos revela em Colossenses, capítulo 1, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 24. Colossenses capítulo 1, verso 24. O apóstolo Paulo diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento da palavra de Deus. Todos os 39 livros, eles deram cumprimento. Eles foram agentes, eles foram instrumentos para que o plano de Deus se concretizasse, até que se cumprisse. A revelação final da parte de Deus, que era o nascimento do seu único filho, o nascimento do nosso Salvador. A nova e eterna aliança estava sendo revelada através da vida de Maria e de José, através da vida de um casal que ousou se colocar à disposição de Deus. E da mesma forma que Deus abençoou a vida de mais de 30 homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, fazendo com que a palavra de Deus passasse através da vida deles, passasse pela vida deles, Deus ainda continua escrevendo a sua história. Quando eu digo a sua história, é a história dele. Deus ainda continua escrevendo a sua história. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. A história de Deus tem passado através da sua vida? A história de Deus tem passado através da nossa vida, da mesma forma que passou pela vida destes mais de 30 homens e mulheres de Deus? O apóstolo Paulo revela aqui que a missão dele era dar pleno cumprimento da palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora que foi manifesto aos seus santos. Qual era o mistério que estava escondido de gerações em gerações em gerações? Qual era o mistério que o apóstolo Paulo estava falando? É um mistério que a mim e a ti, por conhecer Cristo não somente como Jesus, mas como o Cristo de Deus, nós sabemos quem verdadeiramente Ele é. O mistério de Deus que estava para ser revelado, vindo de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué e assim consequentemente até Malaquias, estava sendo revelado em Cristo.
estava sendo revelado o Filho de Deus. O plano da salvação que Deus tinha, o plano do Criador para com a criatura, de transformar a criatura em filho. O plano de Deus de transformar a criatura em filho. Esse era o tamanho do amor do Pai por toda a criação. Por toda a criação. E o apóstolo Paulo revela para a igreja de Colosso que aquilo que estava para ser revelado já estava sendo revelado para eles. Já tinha sido revelado. E ele continua dizendo: mas agora foi manifestado aos seus santos. Por que foi manifestado aos seus santos e não a todos? Porque Jesus não é Senhor de todos. Ele é Senhor daqueles que de livre arbítrio, de livre e espontânea vontade, assim desejam, assim anseiam passar da escravidão do mundo, aonde Adão e Eva perderam o direito de estar na presença de Deus, aonde Cristo veio restituir o direito do homem de estar na presença de Deus, e estando em Cristo, o direito de estar na presença de Deus novamente é religado, é restabelecido, é colocado à disposição do homem. Mas para que isso aconteça, nós precisamos decidir querer estar com Ele, querer que Ele seja o nosso Senhor. E o apóstolo Paulo continua: mas agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O apóstolo Paulo estava falando aqui para a igreja de Colosso: olha, vocês têm a revelação que Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Aquilo que era oculto no Antigo Testamento, aqui já deixa de ser oculto. E há bilhões de pessoas lá fora que ainda este mistério está oculto. Mas a mim e a você esse mistério não está mais oculto. Ele já foi revelado para nós. O apóstolo Paulo ensinava a igreja de Colosso sobre a verdadeira riqueza. Sobre a verdadeira riqueza. Que a riqueza não estava em coisas. A riqueza não estava em pessoas, a riqueza não estava na religião. A verdadeira riqueza estava em Cristo, em nós, que é a esperança da glória. E ele continua dizendo assim: a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-se o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Que riqueza de texto! Saber que nós temos à nossa disposição a única riqueza da glória de Deus. Nós conhecemos a glória de Deus, que foi revelada em Cristo Jesus. A única riqueza existente em toda a terra. Não se compara ao ouro, não se compara à mirra, não se compara ao incenso, não se compara a nada do que é mais precioso na terra.
E isso foi revelado para mim e para você. Neste contexto bíblico, a glória nos fala da presença de Deus, nos fala do caráter de Deus, nos fala do destino dos salvos, dos santos e da restauração plena em Cristo. Olha a plenitude que há em Cristo. A plenitude de todas as coisas. A plenitude da criação está em Cristo. Toda a plenitude da criação está em Cristo. O Senhor escondeu os seus segredos em Cristo. O Senhor escondeu os seus segredos em Cristo. Cristo é a nossa garantia de uma glória futura. Cristo é a nossa garantia de um futuro eterno com Ele. Por meio da cruz, Ele veio a confundir todos os sábios. Ele se despe de toda a sua glória. Se faz homem, como uma ovelha muda, estava Ele destinado ao matadouro. Como uma ovelha muda destinada ao matadouro. Por amor à criatura. Por amor àqueles que um dia teriam a oportunidade de passar a eternidade com Ele. Ou melhor, teriam a oportunidade de começar a viver já a sua eternidade com Ele aqui na terra. Porque se eu e você estamos nele verdadeiramente, nós não provaremos da morte. Nós fecharemos os olhos aqui para estar com Cristo somente um dia. Por meio da cruz, Ele nos trouxe a oportunidade de estarmos com Deus novamente. Aquilo que Adão e Eva desfrutavam no jardim do Éden, aquilo que Adão e Eva desfrutavam no Éden, eu e você, através do sacrifício de Cristo, temos a oportunidade de passarmos a desfrutar. Nós temos a oportunidade novamente de estar com o Criador. Eu não sei, talvez o que signifique hoje para você estar com o Criador. Mas não há riqueza maior do que ter acesso ao nosso Deus. Não há outra riqueza. Não existe outra riqueza do que ter a oportunidade de estar com Ele. Porque Cristo vive em nós. A nossa esperança deixou de ser somente para esta vida.
mas passa a ser para uma eternidade. Uma eternidade com Ele. Passa a ser para uma eternidade com Ele. Você tem noção do que é deixar de viver com Ele só numa vida para passar a eternidade toda com Ele? Nós podemos passar a eternidade com Ele. Nós iremos passar a eternidade com Ele. Mas isso só desfruta quem conhece. Só prova quem conhece verdadeiramente a Ele. Porque Cristo é a nossa esperança. Porque Deus quis assim. O Pai quis fazer do Filho a minha e a sua esperança. O Pai resolveu colocar no Filho toda a esperança. Toda a esperança. E se eu estou em Cristo, eu tenho esperança não somente para essa vida. Aliás, se eu tenho esperança só nessa vida, eu sou o mais miserável dos homens. Mas a nossa esperança é para a vida eterna, se estamos com Ele. Porque o Pai quis colocar a esperança no Filho. O Pai quis colocar a esperança no Filho. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Da mesma forma que 39 livros do Antigo Testamento, um fala para o outro, um comunica o outro, é a mesma linguagem. Mais de 30 homens e mulheres escrevendo cartas e livros diferentes. E a mesma linguagem falada através do Espírito Santo de Deus. Sabe o que isso me mostra? Que Ele tem o total controle absoluto de todas as coisas. Que aquele que começou a boa obra lá no Gênesis, aquilo que Adão e Eva perderam, Ele é fiel para continuar a boa obra. Da mesma forma que o mundo o viu nascer, há 2000 anos atrás aproximadamente. Da mesma forma todo olho verá Ele voltar. Hoje a igreja ela tem a palavra profética, a revelação do que está por vir. Da mesma forma que se cumpriram os 39 livros do Antigo Testamento em Cristo, da mesma forma o fim se cumprirá nele também, no Novo Testamento. Da mesma forma, Colossenses capítulo 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos na glória. Quando estamos em Cristo, a nossa esperança deixa de ser somente aqui, para ser para uma eternidade inteira. Para uma eternidade. Pastor, mas como nós vivemos essa esperança? Como nós vivemos essa esperança? Recebendo o Filho de Deus, recebendo a Cristo verdadeiramente em nossas vidas. Quem aqui se recorda da passagem das 10 virgens? Todas conheciam a Cristo. Todas conheciam o noivo. Mas somente 5 estavam preparadas para o casamento.
para receber o noivo. As outras 5 não estavam. Pastor, como eu vivo essa esperança? Permita que Cristo governe a sua vida. Quantos de nós muitas vezes estamos cansados, sobrecarregados, porque nós decidimos ter o controle da nossa vida. Nós decidimos governar a nossa própria vida. Quando nós estamos em Cristo, o governo da nossa vida não pertence mais a nós, mas pertence a Ele. Sabe por que muitas pessoas se cansam? Porque elas estão em Cristo, mas ainda não entregaram o governo da sua vida para Ele, descansando nele. Descansando nele. Permita que Ele governe a sua vida. Pastor, como vivemos essa esperança? Permanecendo nele todos os dias. Permanecendo nele todos os dias. Olhando para as coisas do alto. Porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. E eu quero te convidar todos os dias a começar a olhar para o alto. A entregar o governo da sua vida para Cristo. A permanecer nele todos os dias. E declarar que Ele é o teu Senhor. Quem tem Cristo tem uma certeza: que a nossa história não acaba aqui. A nossa história não terá fim com Ele, porque nós estaremos na eternidade, desfrutando Cristo na eternidade, desfrutando com Ele na eternidade. E eu quero te fazer uma última pergunta nessa noite. Cristo deseja ser o seu Senhor, verdadeiramente. E você está disposto a isso? Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Diz assim que se com a tua boca confessares a Cristo como teu Senhor e Salvador, e em teu coração creres que Ele é o Filho de Deus, então serás salvo. Você assistiu uma cantata maravilhosa nessa noite. Louvamos e glorificamos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mas Ele quer escrever a história dele na sua vida a partir de hoje. Ele quer e deseja escrever a história dele na sua vida a partir dessa noite. Só basta você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero. Escreve a tua história na minha vida, porque a tua história é infinitamente maior e melhor do que qualquer melhor e maior sonho que um dia eu possa ter tido, ou um dia eu possa ter. O Senhor está escrevendo. Aliás,
Ele está dando a oportunidade nessa noite de querermos ou não que Ele escreva a nossa história a partir de agora. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Passam os anos, eu não posso deixar de amá-lo. Ainda é doce meus lábios, teu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce meus lábios, teu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. O Espírito Santo está desnudando Dos meus olhos outra vez. o entendimento de muitos nesta noite, para receber a revelação verdadeiramente de quem é o Cristo, Beleza de Deus. como nunca entendeu. Da mesma forma que o Senhor, da mesma forma que a história passou pela vida de grandes homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a história de Deus, através do Espírito Santo de Deus, deseja continuar sendo escrita através da vida de cada um de nós essa noite, a partir de agora. E a vida de muitos mudará como um divisor de águas a partir dessa noite, porque verdadeiramente decidiram entregar o governo de suas vidas ao Senhor Jesus. E eu gostaria de orar pela sua vida nessa noite. Eu não vou te chamar aqui à frente, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos o governo da nossa vida. Declare você também com as suas palavras. Senhor, nós entregamos o governo da nossa vida a Ti, Senhor Jesus. Eu declaro que a partir de hoje não será mais eu a governar, mas sim o Senhor a governar a minha vida. Declaro que tudo o que eu farei a partir de agora não serão mais minhas decisões, mas serão as Tuas decisões na minha vida. Eu entrego a minha vida, o meu casamento, os meus filhos, a minha família, a minha casa, tudo que envolve o meu nome, eu entrego ao Teu governo, ao Senhor, para
que a partir desta noite, o Senhor passe a escrever a minha história. E também te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos os dias o meu eu seja negado, que todos os dias eu seja renunciado, que todos os dias eu venha renunciar aquilo que não convém, para que eu tenha acesso ou para que eu viva. Para que eu viva sempre segundo o teu governo, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nessa noite, vidas tiveram seu destino totalmente transformado. Totalmente transformado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Vamos aplaudir mais forte, porque Ele merece o nosso melhor. Vamos glorificar o Senhor mais e mais, porque Ele merece. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Poder se assentar por um instante, por favor. Consegue colocar Mateus 2:1 na tela para nós? Não? Glória a Deus. Aleluias. Mateus capítulo 2, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Diga assim comigo: o Oriente. O Oriente de mistérios. Sabe aonde é o Oriente, igreja? Sabe onde é o Oriente? Não vou te falar não, pesquisa lá. Vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Aleluia. Quando o rei Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado, e toda Jerusalém também com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me, para que eu também vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E então abriram os seus tesouros e lhe ofertaram presentes: ouro, incenso e mirra. Dentre tantos habitantes do Oriente, e até mesmo de toda a nação de Israel, somente esses homens no Oriente
Oriente tiveram a revelação de que o Filho de Deus estava nascendo. E eles saem do Oriente, carregam os seus tesouros e vão em direção, seguindo aquela estrela, que direcionava para onde o menino estaria. E ao chegar na casa, eles ofertam a Cristo. Eu quero fazer um parênteses aqui. Aqueles homens portavam ouro, incenso e mirra. Por que ouro? Para dar para um menino, uma criança que tinha nascido numa estrebaria, num local extremamente simples, para o filho de um casal que era naturalmente simples aos olhos dos homens. Mas aqueles reis, aqueles magos, perdão, eles já tinham a revelação de quem era aquele menino. Eles já tinham a revelação de quem era aquele menino. E os olhos naturais deles não deixaram nos enganarem, porque eles não deixaram de cumprir o seu propósito, simplesmente porque eles viram que era um local extremamente simples, que não seria natural o Filho do Deus vivo nascer num local simples, em meio a tanta dificuldade, em meio à perseguição que Herodes estava para fazer. Mas os olhos daqueles homens estavam de sobremaneira pelo Espírito. E a palavra de Deus diz que eles ofertam ouro, incenso e mirra. Por que ouro, pastor? O ouro era utilizado naquela época para presentear reis. Sabe o que eles estavam falando para aquele menino? Tu és o rei dos reis. Por isso nós estamos ofertando ouro. O ouro era usado para presentear reis, para adornar palácios. E eles estavam ofertando ouro ao Rei dos Reis. Eles sabiam que aquele menino não era uma criança comum, mas era o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo. Um segundo presente: incenso. Sabe onde era usado o incenso? No templo. Para que o cheiro do incenso subisse às narinas de Deus. Era usado para adorar a Deus. Sabe o que eles estavam dizendo com aquele presente, dando o incenso? Eles estavam reconhecendo que aquele menino era Deus, que aquele bebê era Deus. Tudo na palavra de Deus é profético. Tudo na palavra de Deus é profético. A sua oferta é profética, como a oferta desses homens era profética também. Eles estavam reconhecendo aquele menino como Deus, ofertando-lhe incenso. E por fim, um outro oferta mirra. Sabe qual era a utilidade da mirra? Era usado para embalsamar corpos. Sabe qual é a mensagem que eles estavam passando? Nós sabemos que tu morrerás, mas nós sabemos que tu ressuscitarás. Essa era a mensagem profética através da mirra. Eles estavam cuidando do corpo de Cristo. Eles estavam cuidando do corpo de Cristo. O ouro reconhece ele como rei. O incenso reconhece ele como Deus. E a mirra estava cuidando do corpo de Cristo, que um dia ressuscitaria.
É louco demais para o nosso entendimento. Quando você dizima, você está devolvendo para Deus a 10ª parte que Ele te pede na palavra dEle. Você reconhece que tudo vem dEle e tudo voltará para Ele. Quando você dizima, a palavra de Deus diz que você santifica os outros 90% através da sua atitude. Não é só dar dinheiro, não é isso. Tudo é profético, tudo tem um entendimento. Tudo Deus nos traz um entendimento. Quando você escolhe dizimar, você está falando para Deus: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Eu reconheço que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti, Senhor. Quando você resolve ofertar, você está cuidando também do corpo de Cristo. Você está cuidando do corpo de Cristo. Como a Mirra, ela cuidou do corpo do Senhor. As suas ofertas também cuidam do corpo de Cristo. Que muitas vezes para muitos pode estar morto, mas está mais vivo do que nunca. Mais vivo do que nunca. Aqueles homens, eles entenderam que a história passaria pela vida deles. Agora eu estou entendendo que Deus precisa usar a vida de alguém para que a história se cumpra da forma que Ele deseja cumprir. Certamente os planos dele jamais serão frustrados. Ele vai a história de Deus passará pela vida de alguém. E quando nós chegarmos na Jerusalém Celestial, o que nós ouviremos da parte de Deus? E eu quero te convidar a ofertar e dizimar nessa noite, com entendimento e alegria. Você pode ofertar aqui no gasofilácio, ou você tem o QR Code aqui, e você tem a conta da igreja também, e tem a maquininha lá atrás com o Roberto. Que possamos dizimar e ofertar com alegria, com entendimento no Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Qual é o teu presente para Jesus? Qual é o seu presente para Ele? Qual é o seu presente para Ele? Aqueles homens deram ouro, incenso e mirra. Eles deram o melhor deles. Que possamos nós fazer parte da história de Deus, em nome de Jesus. Ofertemos todos com alegria em nome de Jesus e dizimemos.
Que o Senhor continue resplandecendo o rosto dele sobre ti. Que ele continue te dando a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.